Às vezes as pessoas ficam perdidas na vida sem rumo, porque não encontraram um objetivo. Elas ficam tentando descobrir, sabe? Às vezes, não sei se você já parou para observar, tem pessoas que chegam aos 40, 45, se formaram, fizeram um curso superior, fizeram especialização, mas elas continuam perdidas. Às vezes elas desempenham a profissão para a qual ela se habilitou, mas elas não têm sucesso, sabe? Quantos médicos se tornam proeminentes? Quantos médicos têm uma ascensão na carreira fantástica e se tornam uma autoridade? Tá? Quantos engenheiros se tornam conhecidos? Quantos advogados se tornam proeminentes na sua profissão? Né? Então, assim, você percebe que tem aqueles que se tornam proeminentes, aqueles que vão além da média, e tem aqueles que vão ficar ali na média. Por que será? A leitura que você faz. Por que que alguns advogados, eles continuam advogando, até sobrevivem, até conseguem se manter e manter a família, mas eles não se tornam uma referência, eles têm uma clientela razoável, mas eles não se tornam uma referência, eles não se tornam, sabe, o advogado. Aquele que é reverenciado não só pela coletividade, mas até mesmo pelos seus pares. Por que que o médico não se torna a referência, aquele médico que é reverenciado, não só pela coletividade, mas também pelos seus pares? Você compreende? O que leva? Qual é a diferença? Os dois tiveram a mesma formação, estudaram, se aperfeiçoaram, trabalham na área. Por que que um se torna proeminente e o outro não? Qual é a leitura que você faz? É porque eu acho que não tem espaço para destaque para todo mundo. Quem vai conseguir destaque, como o senhor fala, eu acredito que seja a minoria. Todos são capazes, sim, eu concordo com o senhor. Mas, como eu falei, às vezes como o senhor até falou, às vezes tem gente que não nasceu para aquilo. Então ela não se importa, às vezes não quer ser destaque naquela área. Ela tá ali só para sobreviver, para ganhar dinheiro. Ou às vezes a pessoa também ela não quer ser destaque. Com o dinheiro que ela tá ganhando, ela pode viver tranquila do jeito que ela quer, entendeu? Porque às vezes para você ser destaque demanda sacrifício e nem todo mundo vai estar disposto a fazer o sacrifício para ser destaque. Às vezes no nível que ela tá, com o sacrifício que ela já faz, já é o suficiente para ela, entendeu? É isso, a vida é feita de escolha. É muito complexo. Relativo. Assim, cada um tem seu motivo, cada pessoa é um mundo, entendeu? Nem todo mundo vai ser destaque. Não tem espaço para destaque para todo mundo, entendeu? Certo. A vida é feita de escolhas, correto? A vida é feita de escolhas. Vai ter aquele, e tem gente que é assim, de verdade, tem gente que é assim. Ele está sustentando a família, ele chegou a um padrão de vida que ele acha que é razoável, ele está satisfeito e ele para ali, tá? Sim. E ele para ali. E ele continua retroalimentando aquele sistema que para ele é o suficiente, tá? Sim. Isso está errado? Não, em absoluto, não está errado. É uma questão de escolha. Agora, mesmo esse que faz essa escolha, o que que eu digo? Mesmo quem faz essa escolha, ele não pode viver dentro de um padrão que seja aquele padrão em que ele ganha o suficiente para manter a renda, tá? Porque perceba que o ser humano, ele está sujeito à adversidade. A vida, ela está sujeita à adversidade. Então, uma hora essa pessoa pode adoecer. E se ela adoecer, ela tem reserva suficiente para manter a ela própria e a família com o mesmo padrão de conforto? E se tem, por quanto tempo ela tem? Você compreende? Se ela tem, por quanto tempo ela tem? E tem mais. Por melhor que seja a atividade, quando se fala de uma profissão em que depende do seu esforço, você vai envelhecer uma hora, tá? Você vai envelhecer. E quando você envelhece, claro que tudo também depende da sua crença, porque tem pessoas que envelhecem e continuam produtivas tanto quanto eram antes, vai depender da sua crença. Mas pode ser que você, numa certa idade, resolva desacelerar. Você está preparado para desacelerar? Você tem outra fonte de renda que garanta o seu sustento da sua família fora do seu esforço pessoal? Fora daquilo que você faz, porque observe o seguinte. Não, eu acho que a maioria das pessoas não pensa no futuro, ela pensa mais no presente, no agora, então ela não está pensando se houver uma adversidade. A verdade é essa, que as pessoas não pensam tanto em futuro assim. É a minoria das pessoas que tem essa preocupação, doutor. O senhor não acha, não? Pois é, mas deveria ser o contrário, você entende, Felipe? Ó,
Nós tivemos aqui uma pandemia, né? Nós vivemos um episódio de uma pandemia em 2020, tá? Um período drástico, um período crítico, tudo parou, né? As atividades pararam, e quem não tinha uma reserva de emergência passou muito mais dificuldade do que quem tinha uma reserva de emergência. Então, o que eu coloco, Felipe, é o seguinte, ó, mesmo que você esteja contente com aquilo que você está fazendo, você é um profissional liberal, você é médico, advogado, arquiteto, não importa, mas você vive do seu trabalho, você não quer ser uma sumidade no que você faz, é uma escolha sua, tá? Mas tenha um plano de emergência, tenha renda suficiente para garantir períodos em que, porventura, você não possa trabalhar. Tá? Sim. Você não está falando de aposentadoria, você está falando um período pontual de crise, é isso? Exatamente, eu não estou falando aqui de. Estou falando porque o sujeito pode adoecer. A pandemia aconteceu, foi um fato inesperado para todos nós. Você compreende? Quem não tinha reserva de emergência passou muito mais dificuldade. Então, o que eu sustento é: tenha uma reserva de emergência, se planeje, tá? Planejamento é tudo. Agora, e se você, em algum momento, e aí eu digo que o que move a humanidade é o descontentamento, essa é a minha teoria, tá? O que move a humanidade é o descontentamento. Porque quando você não está contente com o lugar onde você está, você busca um lugar melhor. Você vai buscar um lugar melhor. Então, se você quer se tornar uma referência no que você faz, você tem que estar disposto a ralar, a suar a camisa, a pagar o preço, qualquer outra terminologia que você queira empregar. Você não pode parar, você tem que estudar muito, você tem que se aperfeiçoar, você tem que se aperfeiçoar de tal modo que a sua atividade se torne para você algo fácil de fazer e prazeroso, porque você domina totalmente a técnica. Um grande cirurgião, por exemplo, ele domina a técnica de uma cirurgia, ele faz com a maestria tal que, aos olhos de quem não tem a mesma perícia, a mesma prática, fala, caramba, esse cara é muito bom. Né? Esse cara é muito bom. Mas tem muita gente, doutor, que não é referência e mesmo assim é um excelente profissional. Tipo, nem todo mundo que é bom profissional é conhecido, entendeu? Devem ter médicos que são excelentes profissionais, com certeza tem, que não são conhecidos e não são referência, mas são excelentes profissionais, entendeu? Eu discordo de você na seguinte medida que eu discordo de você, tá? Ele pode não ser reconhecido se a gente estiver falando a nível nacional, mas na comunidade onde ele atua, ele é conhecido. As pessoas ao redor dos profissionais, elas sabem quem são os bons profissionais, tá? O médico que está numa cidade de interior, os médicos que estão numa cidade de interior, as pessoas sabem quem são os bons médicos. As pessoas sabem. Os médicos que se tornam mais capazes, que inclusive não só profissionalmente como humanamente, né? Como também pelo lado do atendimento humano, tudo é um conjunto. Então, as pessoas de uma comunidade, elas sabem quais são os bons arquitetos que tem ali, quais são os bons advogados, então ele pode não ter expressão nacional, estadual, mas no círculo onde ele atua, as pessoas vão reconhecê-lo como excelente profissional. Entendeu? Um pedreiro, as pessoas sabem quem é um bom pedreiro. Você quer ver uma coisa? No interior, por exemplo, os pedreiros bons, eles se tornam mestres de obras, são caras que tocam pequenas obras, eles executam, sabe? Eles fazem com maestria. E no interior, por exemplo, um bom pedreiro, ele normalmente não quer trabalhar numa construtora para ganhar a diária de uma construtora, porque ele é muito requisitado. A diária dele é diferenciada. Ele é chamado por pessoas para executar obras diferenciadas e ele cobra um preço diferente, porque ele é um bom profissional. E as pessoas estão dispostas a pagar, porque reconhecem que ele é um profissional diferenciado. Ele é responsável, ele é competente. Porque também tem um detalhe, viu, Felipe? Às vezes o barato sai caro, você sabe disso, né? Uhum. Quem contrata por preço pode ser que acabe pagando mais caro. Você compreende? Eu tenho um exemplo, essa questão de contratar por preço, eu tenho um exemplo prático e real. Um cliente do escritório de advocacia, ele, uma certa época, ele é empresário, né? E ele alugou um imóvel para ali estabelecer uma unidade da empresa dele, uma filial, tá? Uma filial da empresa dele. Ele alugou o imóvel pagando um determinado valor de locação, e aí ele foi buscar empresas
do ramo de construção para fazer a reforma necessária e adaptar aquele imóvel às necessidades da empresa dele. E ele foi buscando orçamentos, várias empresas apresentaram orçamento. Até que uma empresa muito pequena, acho que um mestre de obra, uma empresa muito pequena, apresentou um orçamento muito mais baixo. E ele acabou contratando essa, que era o orçamento muito mais baixo. No contrato, até tinha multa por descumprimento do prazo. Mas só que a empresa era tão pequena que ela não tinha como marcar com a multa. Foi o que aconteceu nesse caso. Houve descumprimento do prazo para a entrega da obra. Ele continuou pagando locação, tipo, a obra atrasou, acho que uns 8 meses. Os 8 meses de locação que ele pagou, em decorrência do atraso na obra, foi muito superior a qualquer orçamento que ele tinha se executasse com uma outra empresa devidamente qualificada. Você compreende? Então, assim, sim, tudo é muito relativo, essa é a verdade. Então, você tem que ter cuidado com aquilo que você contrata.